Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 3 do seu PET volume 1. Pessoal, para esta semana nós vamos estudar progressão aritmética, progressão geométrica e matemática financeira para você responder aí a atividade 3 daí do seu PET, né? Atividade da semana 3 do seu PET volume 1. Mas antes da gente prosseguir aqui, gostaria de pedir para você se inscrever neste canal, gostaria de pedir você para deixar aí um like e gostaria de pedir você para deixar aí também um comentário no final do vídeo do que você achou da aula, da videoaula, tá certo? Coloque aí os seus comentários, se você gostou, se te ajudou a responder a atividade ou não, deixa aí para nós que eu vou responder todos os comentários, tá certo? Eu vou aproveitar e vou deixar para vocês agora parte de um vídeo do terceiro ano explicando sobre progressão aritmética e progressão geométrica. E logo em seguida eu voltarei falando sobre matemática financeira, né, para vocês responderem aí a atividade da semana 3 do seu PET. Então acompanhe comigo aqui falando um pouquinho sobre progressão aritmética e progressão geométrica. E já voltamos com matemática financeira. Acompanhe. Então vamos para o conteúdo, pessoal. Primeira coisa que nós vamos entender é sobre sequências. O que é sequências, pessoal? Sequências, pessoal, ela divide em dois tipos. São chamadas de progressão aritmética e também de progressão geométrica, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui, ó, dois tipos de sequências. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sequências são números que aparecem um após o outro. Nós chamamos isso de sequência. Agora veja, se números após o outro são chamados de sequência, nós temos que entender alguns termos importantes. Quais são? Cada posição ocupada por um número é chamado de termo. E nós vamos representar pela letra A. E nós vamos chamar de N a quantidade de termos de uma sequência. Então nós temos aqui, pessoal, ó, que o primeiro termo aqui é 2, o próximo termo aqui é 4, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 8, o quinto termo é 10 e o sexto termo é 12. Do outro lado, nós vamos ter a mesma coisa, ó, primeiro termo 2, segundo 4, terceiro 8, quarto termo é o 16, o quinto termo é o 32, o sexto termo é o 64. Então nós vamos dizer que o 2 é a posição A1, ou seja, termo 1. O 4 é o termo 2, então AN, por que N? N representa a quantidade de termos. Então, se eu quero saber qual é a posição do elemento 4, né, o AN, então o termo N dele é o termo 2, então N vai ser 2. Eu vou ter dois elementos até aqui. Então N conta a quantidade de termos que tem até determinado elemento, tá certo, pessoal? Outra coisa que é importante a gente frisar aqui é o seguinte, pessoal. O que acontece de um termo para outro, nós vamos chamar de razão. Se esta razão ela estiver vinculada à soma ou subtração, essa sequência é uma progressão, né, que nós vamos chamar de progressão aritmética, que é essa daqui. E esse termo que nós vamos falar aqui, essa razão, ela vai ser representada pela letra R minúscula, tá certo? Então, toda vez que de um termo para outro estiver vinculado soma ou subtração, constantemente, nós vamos chamar isso de progressão aritmética. E nessa progressão aritmética, a razão nós vamos representar com a letra R minúscula. Se a razão estiver vinculada à multiplicação ou divisão, vai ser uma progressão geométrica. E esta razão vai ser representada pela letra Q. Então, veja. De 2 para 4, nós vamos ter aqui, ó, foi 2 somado com 2 deu 4. 4 somado com 2 deu 6. 6 somado com 2 deu 8. 8 somado com 2 deu 10. Está vendo que de um termo para outro está acrescentando 2? Então está vinculado a uma soma, 8 mais 2. Então toda vez que de um termo para outro estiver vinculado uma soma, nós vamos falar que isso daqui é uma progressão aritmética. Olha o outro, ó, de 2 para 1, menos 1. De 1 para 0, menos 1. De 0 para menos 1, menos 1. De menos 1 para menos 2, menos 1. Está aqui, pessoal, a razão é menos 1, ou seja, houve uma subtração, no caso, menos uma unidade de um termo para outro. Então, isso daqui também é progressão aritmética.
Agora veja do outro lado, eu tenho que de 2 para 4 aumentou 2. De 4 para 8, ou seja, do segundo termo para o terceiro, já é 8, ou seja, aumentou 4. Então nós podemos perceber que de 2 para ter 4 multiplicou por 2. De 4 para 8 multiplicou por 2. De 8 para 16 multiplicou por 2. De 16 para 32 multiplicou por 2. Quando há multiplicação ou divisão, ó, 120 para 60 dividiu por 2, 60 por 30 dividiu por 2, 30 para 15 dividiu por 2. Isso significa que quando tem multiplicação ou divisão, nós estamos falando de uma progressão geométrica. E como é que eu vou saber disso, professor? Basta você pegar um termo e subtrair pelo outro e depois fazer um teste com o outro para ver se dá o mesmo resultado. Ou então você pegar um termo e dividir pelo outro. Ó, tá vendo aqui? Ó? 4 menos 2 dá 2. 6 menos 4 dá 2. Já provei que aqui está aumentando 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. Também está mostrando que aqui é uma divisão por 2. Tá vendo? 60 dividido por 120 dá meio. 30 dividido por 60 dá meio. Então é a mesma razão, está multiplicando por meio. A razão aqui no caso é 2, nós já falamos, né? E a razão aqui é menos 1. Né? Ali nós temos a razão 2 e a razão meio. O que nós vamos ver aqui também? Vamos ver o seguinte, que a gente pode descobrir qualquer valor desta sequência numérica utilizando o que nós chamamos de termo geral aí da progressão aritmética. E a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. A n, pessoal, é o termo que a gente quer, né? Na contagem aí da sequência. A1 é o primeiro termo, mais essa contagem a gente quer menos 1 vezes a razão. Então nós temos aqui, ó, queremos o 20º termo para esta sequência. Então, A20, por que 20? Porque nós queremos o 20º termo. Então, termo 20 na contagem é igual. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento A1 é 2, mais 20, que é o nosso n menos 1, vezes a razão. A razão aqui é 2, nós já sabemos, não é isso? Então, resolvendo isso daqui, agora nós vamos ter A20 vai ser igual 2 mais 20 menos 1 é 19, 19 vezes 12. Então, A20, ou seja, o termo 20, vai ser 2 mais 19 vezes 2, 38. E o nosso 20º termo aqui, ou seja, A20 vai ser igual a 40, pessoal. Aí a gente resolve aí através do termo geral da progressão aritmética. Nós podemos também usar o termo geral da progressão geométrica para resolver ou para buscar um termo dentro da sequência. Então nós temos aqui, ó, essa sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64, e nós queremos aí então buscar um termo dela. Para buscar o termo, nós vamos usar essa fórmula. AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, vamos buscar aqui, pessoal, o 10º termo desta sequência. Então, A10 é igual a 1, 2, vezes a razão é 2, elevado a o 10º termo menos 1. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, que o 10º termo vai ser 2 vezes 2, 10 menos 1 é 9. Então, o 10º termo vai ser 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 9, pessoal. Então, o 10º termo vai ser igual a 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10, pessoal, se a gente resolver, nós vamos encontrar 1024. Então, o 10º termo desta sequência, que é uma progressão geométrica, é 1024. Olha que interessante, ó. O primeiro é 2, o segundo é 4, o terceiro é 8, o quarto é 16, o quinto é 32 e o sexto é 64. Se a gente continuar aqui, o 10º termo vai ser 1024. Uma outra coisa interessante para a gente falar é, quando a gente tem aqui esta sequência, e dentro dessa sequência a gente tem umas reticências aqui, ou seja, os 3 pontinhos, significa que ela continua crescendo, ela é infinita. Neste caso aqui, ela é finita, ela tem começo e tem fim. Nesse caso, ela tem começo e não tem fim. Aqui do outro lado também. Então, nós vamos chamar de PA infinita, PA finita, PG infinita e PG finita, tá certo? Pessoal, eu ainda posso fazer a soma dos elementos de uma PA e de uma PG. Para fazer a soma dos elementos de uma PA, eu vou utilizar a fórmula. Soma é igual a 1 mais a n, dentro do parênteses,
multiplicado pela quantidade de termos que eu quero somar, dividido por 2. Esse é a n, né? O n aqui vai ser os termos que eu quero somar. Como aqui é infinito, se eu falar assim, eu quero somar 10 termos, eu vou somar só do primeiro até o 10º. Se eu falar, quero os 15 termos, do primeiro até o 15. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Suponhamos que eu quero somar os 20 primeiros termos dessa sequência. Para somar os 20 primeiros termos dessa sequência, ó, eu vou pegar o primeiro termo 2, somar com o meu 20º termo, que nós já descobrimos lá um pouquinho na página anterior. Na página anterior, a gente descobriu que o A20 é igual a 40. Então, nós vamos substituir aqui. Vezes o 20º n é 20, dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 mais 40, 42. 42 vezes 20, dividido por 2. Resolvendo aqui ainda, S é igual a 420. Tá certo, pessoal? E nós vamos ter do outro lado aqui a mesma coisa, só que agora nós vamos ter uma fórmula diferente para somar na PG, né, na progressão geométrica. Então, nós vamos ter, a fórmula da soma é A1 vezes, parênteses, 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Então, se eu quero somar aqui os 10 primeiros termos dessa sequência que nós acabamos de fazer, pessoal, nós vamos ter, a soma vai ser 2 vezes 1 menos 2 elevado a 10, dividido por 1 menos 2. Resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, que a soma vai ser 2 vezes 1 menos 2 elevado a 10 é 1024. 1 menos 1024 é menos 1023. Dividido por 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, vou multiplicar aqui, pessoal, vai ficar 2 vezes menos 1023 vai dar 2 menos 2026. Menos 2026 dividido por menos 1. Menos com menos é mais. 2026 dividido por 1 vai dar 2026. Pronto, fizemos a soma aí da progressão geométrica e também da progressão aritmética, tá certo? Muito bem, pessoal. Agora que você já entendeu aí sobre PA e PG, nós vamos entender um pouquinho de matemática financeira, que também está sendo cobrada aí no seu pé, né, na semana 3. A matemática financeira, pessoal, geralmente a gente costuma dividir em duas partes, né, que é a de juros simples e a de juros compostos, fora aí a porcentagem que vocês já viram em séries anteriores. Pessoal, juros simples, o que é juros simples? Juros simples, pessoal, é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira. Então, você empresta um valor e em cima daquele valor vai incidir um acréscimo, mensalmente o mesmo acréscimo, porque é calculado geralmente em cima do mesmo valor, certo? Então, nós vamos ter como fórmula aí, ó, J é igual C vezes I vezes T, e M é igual C mais J, ou seja, J é juro, C é capital, I é taxa, T é tempo. E o M, professor? M é montante, né? Aquilo que a pessoa vai receber, ou seja, o capital mais juros, certo? Então, vamos um exemplo para você entender. Vamos lá. Calcule os juros simples de um empréstimo de R$12.000 a 24% ao ano, num período de 8 meses. Interessante aqui que a taxa que vai incidir no empréstimo é ao ano. Só que a pessoa só fez um empréstimo de 8 meses. Então, a taxa, pessoal, e o tempo tem que ficar na mesma linha. Ou seja, se é por ano, aqui tem que ser ano. Se é por mês, aqui tem que ser mês. Então, eu vou ter que transformar 24% ao ano em mês. Então, se um ano tem 12 meses, então nós vamos dividir 24% dividido por 12, vai ser 2% por mês. E aí nós vamos jogar na fórmula de juros simples, ou seja, juros vai ser igual capital vezes a taxa vezes o tempo. E o juro desse empréstimo vai ser igual, o capital é 12.000, foi o que ela pegou emprestado, a taxa é 2%, vezes o tempo, que é 8. 2% ao mês, né? Era 24 ao ano, se transformou em 2 ao mês, porque o tempo está em meses. Pronto. Vamos fazer aqui agora, ó, juros vai ser igual 12.000, 2%, pessoal, eu divido por 100, a mesma coisa que 0,02, vezes 8. Resolvendo aqui agora, ó, multiplicando isso daqui, nós vamos encontrar 1.920, ou seja, os juros que este dinheiro rendeu em 8 meses foi de 1.920. Se eu perguntasse quanto a pessoa vai receber, quem emprestou dinheiro, vai receber o montante. Ó, o montante vai ser igual ao capital que ela emprestou, mais os juros que rendeu, que é 1.920. Tá certo?
Isso é juros simples, pessoal. Agora nós vamos ver juros compostos. Os juros compostos, pessoal, são calculados levando em conta a atualização do capital, ou seja, o juro incide não apenas no valor inicial, mas também sobre os juros acumulados mês a mês. Ou seja, se você emprestou um dinheiro, esse dinheiro vai render uns juros no primeiro mês, no segundo mês vai render uns juros e vai render juros dos juros que você ainda não pegou. Ou seja, é uma verdadeira bola de neve, você vai recebendo juros sobre juros. A fórmula para descobrir aí o valor que você vai receber em uma operação de juros composto é: o montante vai ser igual capital vezes 1 mais taxa elevado a t. Então, capital multiplicado por 1 mais taxa, ou seja, fator de crescimento, elevado a t. E os juros vai ser este montante menos o capital, certo? Vamos para um exemplo na prática. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, ó, que os juros, né, J significa juros, C capital, I é taxa, T é tempo. E o M montante que eu não coloquei aqui. Mesma coisa, certo? Então, antes da gente prosseguir aqui, é interessante falar isso, ó. Essas letras têm o mesmo significado que dos juros simples aqui. Então, vamos para um exemplo aqui na prática. Vamos lá. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 5.000 a taxa de 1% ao mês? Ó, ela investiu 5.000 durante um semestre. Um semestre, pessoal, são 6 meses, certo? A taxa de 1% ao mês. Então, vamos lá. O valor que ela vai receber, nós chamamos de montante. Montante vai ser igual capital vezes 1 mais a taxa, no parênteses, elevado a t. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, ó. Montante vai ser, o valor que é o capital é 5.000, multiplicado por 1 mais. A taxa aqui é 1%. 1% eu posso transformar em 0,01. Então, 1 mais 0,01 elevado a 6. Resolvendo aqui ainda, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. 5.000 vezes. Se eu somar 1 mais 0,01, vai dar 1,01 elevado a 6. Vou resolver aqui primeiro a potenciação, vai ficar... montante vai ser igual a 5.000 vezes esse valor aqui elevado a 6, dá 1,061. Então, o montante, pessoal, vai ser 5.000 vezes 1,061, que vai dar 5.305. Então, ela vai receber 5.305, ou seja, ela investiu 5.000 e vai receber 5.305. Qual foi os juros? Os juros, basta você pegar o quê? Você pegar o valor montante menos o valor capital. No caso, os juros vai ser 5.305 menos 5.000. E aí você vai encontrar somente os juros de 305. Ou seja, ela investiu 5.000 e durante 6 meses foi gerando juros de juros também, e os juros que ela ia ganhando também ia gerando mais juros. E aí ela ganhou R$305 com esta operação. Pronto, tá aí a diferença entre juros simples e juros compostos que você vai precisar para responder aí a atividade da semana 3 do seu PET, tá certo? Chego com isso ao final da videoaula, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não saia do vídeo sem se inscrever no canal, ative o sininho também, deixe também aí um comentário e não se esqueça de curtir o vídeo, tá certo? Conto com a sua parceria, até a próxima, fique com Deus, tchau!